Fala aí, galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal de Física Fácil. Pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar os nossos estudos em termologia, tá? Então essa é uma playlist nova aqui no nosso canal, onde nós vamos abarcar todo o conteúdo relacionado à termologia, tá certo? Lembrando que são videoaulas rápidas e objetivas para não deixar o seu estudo aí cansativo, tá certo? Gente, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa as notificações para que você não fique por fora de nenhum vídeo, fechou? Gente, essa primeira aula aqui, pessoal, é uma aula introdutória, então nós vamos abordar apenas alguns conceitos aí que esse conteúdo vai exigir que você saiba, tá bom? Pessoal, o primeiro conceito que nós vamos abordar é o conceito de calor. Gente, à primeira instância, vocês percebem que calor parece ser algo muito fácil de a gente definir, né, pessoal? É muito comum as pessoas falarem no dia a dia: eu estou com calor, né? Tá muito calor hoje. Gente, para o dia a dia, você pode falar: eu estou com calor sem nenhum problema, tá? Agora, na sua provinha de física, esse termo eu estou com calor é fisicamente errado, tá bom? Vocês falam assim: eu estou com calor, como se o calor fosse uma entidade, né, que possuísse o corpo de vocês, tá bom? Mas o conceito físico não é esse, tá certo, gente? Então é muito importante que vocês mastiguem bem essa parte teórica, tá certo? Porque lá na nossa prova vocês têm que saber quais são esses conceitos fisicamente. Vocês têm que entender como é que a física analisa esses conceitos, tá bom? Que é totalmente diferente aí do nosso dito popular, tá certo? Então, pessoal, nós vamos imaginar aqui duas situações, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma água fervendo, como está aqui na imagem, ó, tá? E que eu tenho também, gente, uma água fria, tá certo? O que é que está acontecendo, pessoal, nessa água que está fervendo, ó? Vocês percebem que as partículas aqui da água, elas estão se agitando, estão em movimento, tá vendo, ó? E essa movimentação, pessoal, ela vai gerar uma energia que nós chamamos de energia térmica, tá certo? Se eu pegar essa água quente e colocar dentro de um recipiente que tem água fria, nós vamos ter como resultado uma água nem muito quente e nem muito fria. Nós vamos ter uma água morna, tá bom? Porque o que é que acontece? Quando a água está fervendo aqui, ó, as partículas estão se agitando muito rapidamente, tá? Quando a água está fria, nós não temos nenhuma agitação ali entre as moléculas, tá certo? Quando nós misturamos essa água quente com essa água fria, nós vamos desacelerar a movimentação dessas partículas da água quente, tá bom? Então nós vamos meio que encontrar ali um equilíbrio térmico, tá certo? Então, pessoal, essa energia que as partículas possuem quando estão se agitando, quando essa energia ela é transferida de um corpo para o outro, nós chamamos de calor, tá bom? Então, o calor nada mais é do que essa energia térmica em trânsito, tá certo? Em movimento, tá bom? Então, esse é o conceito de calor, né? Talvez seja aí totalmente diferente daquilo que você conhecia aí, tá certo? Mas o conceito de calor é esse, é energia térmica em trânsito, tá? Em movimento. Um outro conceito, pessoal, que nós temos que entender bem é o conceito de temperatura, tá certo? Esse conceito de temperatura aqui, pessoal, é muito importante que vocês saibam, tá? Deixa eu só dar uma ajustada aqui nessa imagem, ó, para vocês observarem melhor aqui no slide. Prontinho. Pessoal, temperatura é o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês que na água quente nós temos ali uma agitação entre as moléculas? As moléculas estão se agitando? Pois é, gente, a temperatura de um corpo, ela pode ser entendida como a medida do grau dessa agitação das partículas, tá certo? Então, toda matéria, né, toda matéria, quando ela é submetida a uma temperatura ou não, nós vamos ter uma movimentação entre as partículas. Por exemplo, o balão com gás, vocês percebem que as partículas aqui, ó, elas se movimentam bastante, né? Estão bem aceleradas aqui, ó.
Então, o grau de agitação aqui é bem maior. Na água líquida, eu tenho um grau de agitação inferior do que com balão com ar, tá bom? Então, vocês percebem aqui que as partículas elas estão se agitando, porém, essa agitação ela é pouca, tá certo? Agora, num sólido, pessoal, como um bloco de ferro, eu não tenho essa agitação entre as partículas. Vocês percebem que elas estão praticamente ali paradas, né, em repouso, tá certo? Estão praticamente ali paradinhas, tá certo? Então, esse grau de agitação, pessoal, é justamente a nossa temperatura, tá certo? Então, a nossa temperatura nada mais é do que o grau de agitação entre as moléculas, tá certo? E nós podemos representar isso com algumas grandezas, tá bom? Eu posso dizer ainda que a temperatura ela é uma grandeza que avalia esse grau de agitação entre as moléculas, tá certo? Então, são conceitos bem importantes para você anotar aí no seu caderno, tá bom? Para não errar lá na hora da prova, tá certo? E o terceiro conceito, pessoal, que nós vamos estudar é o conceito de equilíbrio térmico, tá bom? Esse equilíbrio térmico, pessoal, ele também pode ser chamado de equilíbrio termodinâmico. E quando é que ele vai acontecer? Ele vai acontecer quando duas substâncias atingirem a mesma temperatura, ou seja, atingirem o mesmo grau de agitação, tá bom? O que é que acontece? Lembra do exemplo que eu falei para vocês? Que eu tenho uma água fervente, né? Tem uma água fervendo ali, e eu tenho outro recipiente com água fria. Quando eu misturo essas duas águas, eu vou ter como produto dessa mistura uma água morna. Ou seja, essa água morna ali, ela atingiu o equilíbrio térmico entre a água que estava fervendo e a água que estava fria, tá? Essa água morna, ela igualou ali, ó, o grau de agitação entre essas moléculas, tá bom? Então, anota esses três conceitos aí, porque são conceitos importantes e o teu professor pode te cobrar na hora da prova, fechou? Nós fechamos a nossa aula introdutória por aqui e eu te aguardo na nossa próxima aula sobre termologia, pessoal. Forte abraço!